Aleluia. Abre a sua Bíblia comigo, por favor, em Números, capítulo 9, versículo 15 ao 23. Números, capítulo 9, do versículo 15 ao 23. E a nossa reflexão é sobre andando sob a nuvem de Deus. Diz assim a palavra: e no dia em que foi levantado o tabernáculo, a nuvem cobriu o tabernáculo sobre a tenda do testemunho, e à tarde estava sobre o tabernáculo com uma aparência de fogo até a manhã. Assim era de contínuo, a nuvem o cobria, e de noite havia aparência de fogo. Mas sempre que a nuvem se alçava de sobre a tenda, os filhos de Israel partiam, e no lugar onde a nuvem parava, ali os filhos de Israel se acampavam. Segundo a ordem do Senhor, os filhos de Israel partiam, e segundo a ordem do Senhor, se acampavam. Todos os dias em que a nuvem parava sobre o tabernáculo, ficavam acampados. E quando a nuvem se detinha muitos dias sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel cumpriam a ordem do Senhor e não partiam. E quando a nuvem ficava poucos dias sobre o tabernáculo, segundo a ordem do Senhor, se alojavam, e segundo a ordem do Senhor, partiam. Porém, outras vezes a nuvem ficava desde a tarde até a manhã, e quando ela se alçava pela manhã, eles partiam, quer de dia, quer de noite, alçando-se a nuvem, partiam. Ou, quando a nuvem sobre o tabernáculo se detinha 2 dias, ou 1 mês, ou 1 ano, ficando sobre ele, então os filhos de Israel se alojavam e não partiam, e alçando-se ela, partiam. Segundo a ordem do Senhor, se alojavam, e segundo a ordem do Senhor, partiam. Cumpriam o seu dever para com o Senhor, segundo a ordem do Senhor, por intermédio de Moisés. Amém? Não sei se você entendeu essa leitura, mas eu vou explicar bem direitinho. Diga assim: andando sob a nuvem de Deus. Andando sob, debaixo, né? A nuvem está em cima. Era a cobertura. E é o sentido espiritual aqui dessa palavra. É a cobertura de Deus sobre a sua vida, né? Então nós precisamos andar debaixo dessa nuvem do Senhor. E aqui eu quero tirar algumas lições para que nós possamos estar debaixo dessa cobertura, para que nós possamos ser guiados por Deus. Deus, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, Ele quer guiar os seus filhos, Ele quer guiar a sua igreja, Ele quer que nós sejamos muito abençoados. E quando nós seguimos a sua orientação, nós somos muito abençoados. Amém, amados? Então Deus, Ele quer participar da sua vida, Ele quer lhe conduzir, né? E aqui eu aprendo algumas lições que eu quero compartilhar com você. A primeira é que quando nós estamos debaixo dessa nuvem de Deus, debaixo da cobertura de Deus, nós encontramos proteção. Diga proteção. Então aqui no versículo 16, nós lemos aqui, diz que essa nuvem, ela cobria desde o entardecer até o amanhecer, e era de contínuo, ou seja, era 24 horas. O povo de Israel tinha essa nuvem sobre eles 24 horas, e eu quero te dizer que Deus, Ele quer te guiar as 24 horas do seu dia, todos os dias. Amém, queridos? Quando nós estamos debaixo desta nuvem de Deus, debaixo dessa direção de Deus, que Deus quer nos conduzir no nosso dia a dia, nós encontramos proteção, irmãos. É o Senhor quem nos protege. Ele protegia esse povo
no deserto. Ele protegia das feras, ele protegia das nações inimigas, ele protegia do calor durante o dia, que às vezes ultrapassava 50 graus, ele protegia do frio durante a noite, que era abaixo de zero. No deserto faz calor demais durante o dia e frio demais durante a noite. E o Senhor era a proteção desse povo, e o Senhor é a nossa proteção hoje também. É Ele quem nos protege, é Ele quem nos livra, é Ele quem nos guarda, é Ele quem nos abençoa. Amém? A proteção do Senhor, eu quero declarar que ela está sobre a sua vida, ainda que você não veja, ainda que às vezes você não perceba, ainda que às vezes você nem sinta, e não precisa nem sentir, você só precisa crer, a proteção de Deus está sobre a sua vida, a proteção de Deus está sobre o seu povo. Amém? Deus protegia esse povo debaixo desta nuvem. No Salmo 23, como a pastora Rosa leu aqui, e eu quero citar aqui o versículo 4, diz: mesmo quando eu andar pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Essa proteção, irmãos, ela está sobre a minha vida e sobre a sua vida. Essa proteção, ela está sobre a tua casa. Essa proteção, ela está sobre os teus filhos. Essa proteção, ela está sobre os teus negócios. Essa proteção, ela está sobre sobre as tuas finanças. Essa proteção divina, ela está sobre a sua vida. Nós precisamos crer nisso, que essa proteção está sobre a nossa vida. O salmista cria nisso e ele diz: olha, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ainda que eu esteja no fundo do poço, ainda que eu não tenha ninguém na vida, ainda que falte tudo, eu sei que o Senhor está comigo. Eu sei que o Senhor é a minha proteção. Eu sei que Ele me protege. Ainda que Ele use o cajado como pastor, ainda que Ele use a vara como pastor, é proteção, é proteção. O Senhor, Ele é a nossa proteção. Amém, queridos? É o Senhor quem te protege. O salmista, em vários salmos, ele diz isso, que enquanto dorme, o Senhor o protege. Enquanto ele dorme, o Senhor está trabalhando em favor dele. Enquanto você está dormindo, Deus está trabalhando em teu favor. Enquanto você está dormindo, Deus está te livrando dos teus inimigos. Pessoas podem estar fazendo 1001 planos para acabar com você, para lhe prejudicar, mas o guarda de Israel, irmãos, ele não dormita. E é dessa proteção que eu estou falando aqui nessa noite. Ele te protege. Amém? Você crê nisso? Aleluia. Segundo ponto que eu vejo nesse texto aqui, nos versículos 17 e 22, quando nós estamos debaixo dessa nuvem de Deus, quando nós estamos sendo guiados por esse Deus poderoso, além da proteção, nós encontramos orientação. Diga orientação. Olha o que a Bíblia diz, nós lemos lá: sempre que a nuvem se levantava de cima da tenda, Israel partia. No lugar em que ela descia e parava, eles paravam. Qualquer hora do dia, de noite, a direção era dada pela nuvem. Durante o dia, uma nuvem protegendo da sombra. Durante a noite, a coluna de fogo. Ela se manifestava na forma de uma coluna de fogo. Mas ela estava ali dando a direção. Preste atenção. Deus quer dar direção para a sua vida. Para cada passo que você der. Para cada atitude que você tiver. Para qualquer coisa que você for fazer, meu irmão, por menor que seja,
e por maior que seja, o Senhor, Ele quer te orientar. Por onde é que o Senhor nos orienta hoje? Pela sua palavra. Nós recebemos a orientação da palavra de Deus. Quando a nuvem andava, era como se Deus estivesse dizendo assim: se levantem e me sigam. Quando a nuvem parava, é como se o Senhor estivesse dizendo assim: parem, se acomodem, para tudo, porque é aqui que nós vamos ficar. Deus dava direção. Deus quer te dar direção. Quer te dar direção na tua vida. Deus quer te ajudar nas decisões que você tem que tomar na sua casa, as decisões que você tem que tomar nos seus negócios, as decisões que você tem que tomar, irmãos, porque cada decisão, ela compromete o nosso destino, e Deus quer te dar a direção correta, e nós estando debaixo dessa nuvem de Deus, nós sempre vamos ter a direção correta, amém? Era a direção que o Senhor desse. Se o Senhor dissesse assim: fiquem 2 dias, o texto diz, nós lemos, eles ficavam 2 dias. Se o texto dissesse: vocês têm que ficar 1 mês, eles estacionavam ali durante 1 mês. Se o texto dissesse: fique aqui durante 1 ano, eles ficariam durante 1 ano. O tempo que o Senhor orientasse. Deus quer te orientar em tudo, querido. Você precisa entender isso, e você precisa ter experiência nisso. As decisões que você vai tomar na sua vida, chame Deus, fale com Deus. Deus, eu quero a tua orientação. Você está debaixo da cobertura de um Deus todo-poderoso. Deus vai te dar a orientação correta. Deus vai te dar a orientação correta. Assim como o Salmo que a Rosa leu aqui, a pastora Rosa leu aqui, ele conduz as ovelhas, ele é o sumo pastor, e ele conduz as ovelhas aos verdes pastos, a águas tranquilas, ele conduz, e ele quer te conduzir também, mas você precisa compreender que ele é a tua cobertura, e você tem que entender a sua palavra, você tem que ter relacionamento com Ele, você tem que falar com Ele, você tem que convidar para Ele ser participante. Ele quer, mas Ele não entra se você não permitir, querido, e Ele quer te orientar em tudo, Ele quer abençoar a tua vida, Ele quer te prosperar, pode ter certeza disso. Ele quer te abençoar. Esse Deus é abençoador. É abençoador. Ele dava direção para esse povo, para a direita, para a esquerda, sobe, desce, para, dorme. Deus quer te dar toda a direção. Deus quer te conduzir. E na condução de Deus, você sempre vai vencer. Você sempre vai prosperar. Você sempre vai se dar bem. Você nunca vai fracassar debaixo de uma orientação divina. Amém, amados? Você nunca vai fracassar debaixo de uma orientação divina. Nada vai te faltar debaixo de uma orientação divina. Porque Deus honra a sua palavra. Então, se Ele te der uma direção, pode ir confiando e acreditando, porque não vai te faltar nada. Amém? Esse povo, debaixo dessa orientação, nunca faltou nada para eles. As sandálias cresciam juntos com seus pés, as roupas cresciam junto com eles, nunca faltou nada para eles, porque eles eram o povo de Deus, e nós não somos diferentes, nós somos filhos de Deus, nós somos muito mais até. Nós somos filhos de Deus. Então Deus, Ele quer te abençoar. Mas você precisa estar debaixo dessa nuvem de Deus, que é a presença de Deus,
que é ser conduzido pelo Espírito Santo de Deus e seguir a orientação que Ele te dá. Amém, queridos? Amém, amados? Oh, aleluia! Terceira lição que eu aprendo aqui nesse texto, no versículo 18. Se nós andarmos debaixo dessa nuvem de Deus, nós vamos encontrar descanso. Diga descanso. Descanso. Irmãos, olha o versículo 18. Conforme a ordem do Senhor, os israelitas partiam, conforme a ordem do Senhor, acampavam. Enquanto a nuvem estivesse por cima do tabernáculo, eles permaneciam acampados. Irmãos, enquanto nós estivermos debaixo dessa nuvem de Deus, sempre haverá tempo para descanso e refrigério na nossa caminhada. Nós sempre, descanso e refrigério, está ligado à paz, está ligado à tranquilidade. Você vai ter paz de espírito. E quando eu tenho paz, irmãos, eu compreendo que Deus está conduzindo. Eu compreendo que Deus está abençoando. Quando eu tenho paz no negócio, eu compreendo que Deus está dando sim para aquele negócio junto comigo. Quando eu tenho paz, esse descanso que eu encontro no Senhor. Sabe, eu não sei como você chegou aqui, mas talvez você esteja aqui muito cansado espiritualmente. Talvez você esteja com sua alma muito cansada. Talvez você esteja até dizendo assim: eu não estou aguentando mais essa vida, eu não sei mais o que fazer. Mas eu quero te dizer que você veio no lugar certo, porque esse Deus, o Deus da nuvem, Ele está aqui nessa noite. E esse Deus, meu irmão, Ele quer te dar descanso. Foi Ele que disse: vinde a mim, vós todos que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Deus quer trocar o seu fardo que está pesado por um fardo leve. Jesus quer fazer isso na sua vida. Amém, amados? Nele nós encontramos descanso, nele nós temos paz. Olha, irmãos, façam uma breve reflexão na sua vida. Diante das circunstâncias que o mundo está enfrentando hoje aí, se você não estiver em paz, tem alguma coisa errada. Talvez você esteja fora, você não esteja bem debaixo dessa nuvem. Porque diante de tudo isso, irmão, nós temos que ter paz. O mundo se desespera. O mundo corre para tudo quanto é canto. O mundo reclama e murmura de tudo, mas você está debaixo da nuvem de Deus. Você tem que ter paz, tem que ter tranquilidade, tem que saber que Deus está na direção da tua vida, e Ele te traz tranquilidade, Ele te traz descanso. Amém, amados? Deus quer que você entenda isso nessa noite, porque você não pode viver agoniado, preocupado, desesperado. Quem tem que estar desesperado, irmãos, é o diabo, que não tem nem onde morar. O diabo não tem mais jeito para ele, irmãos. Não tem mais jeito para ele está ferrado. O destino dele é o lago de fogo. Mas você e eu, nós temos uma salvação eterna. Nós temos um Deus de paz, um Deus que nos dá alegria, um Deus que nos abençoa, que nos prospera. Aleluia! É esse Deus que nós servimos. Então, quando nós estamos debaixo dessa nuvem de Deus, nós encontramos descanso. O sol fadiga o mundo inteiro, mas ele não fadiga quem está debaixo da nuvem de Deus. O frio de noite dá cãibra no mundo inteiro aí, meu irmão, mas não dá em você, porque você está sendo aquecido pelo calor de Deus. É o descanso que Deus traz para a sua vida, que Deus traz para a sua casa. Amém? As pessoas percebem isso. Eu não sei você, mas já me perguntaram muitas vezes: por que eu sou tão tranquilo? Eu sou tranquilo e sou feliz porque eu tenho Deus na minha vida. Nada me abala.
Nada me abala, porque Deus está comigo. Amém? Você está debaixo da nuvem de Deus, querido. Quarta lição, está no versículo 23. Conforme a ordem do Senhor acampavam, e conforme a ordem do Senhor partiam. Sabe o que eu percebo nesse arraial aqui, irmãos? Principalmente para aqueles que estavam na linha de frente ali, junto com Moisés, é que eles tinham prazer em servir. Prazer em servir. Quem está debaixo da nuvem de Deus tem prazer em servir. Tem prazer em servir em todos os lugares. Tem prazer em servir um vizinho, em ajudar um vizinho. Tem prazer em ajudar até um ímpio que você nem conhece, você tem prazer em ajudar, em servir. Você tem prazer em ajudar um parente que está precisando. Você tem prazer em se envolver nas coisas de Deus, em ser participantes, em querer estar envolvido, em querer ajudar, em servir. Isso é uma característica, irmãos, daqueles que servem a Deus. A igreja lá de Macedônia é uma igreja pobre, uma igreja de irmãos sem condições. E Paulo relaciona as igrejas para fazerem uma contribuição, e eles clamam, eles insistem, dizendo: não nos deixem de fora, nós queremos participar. Ou seja, aquela igreja tinha prazer de servir, mesmo não tendo condições, coloca meu nome aí, que eu vou dar alguma coisa, eu quero contribuir. Quem está debaixo dessa nuvem tem prazer em servir na casa do Senhor, em ajudar na célula que está envolvido, na geração que faz parte. Há uma disposição, há uma disposição diferente, irmão, de quem está debaixo dessa nuvem, porque quem está debaixo dessa nuvem sabe que está sendo guiado por uma unção, por um poder. Sabe que essa nuvem não é ficção, não, é um Deus vivo e todo-poderoso. Há um prazer em servir na casa do Senhor, em contribuir. Olha, irmão, louvado seja Deus, porque hoje Deus tem dado condição às igrejas. Mas antigamente, irmãos, era a força voluntária dos irmãos, que os recursos eram muito poucos. E hoje está quase assim, se você pedir alguma coisa, irmão, vai pagar quanto? Não, irmão, quanto é que vai pagar? O que é isso, irmãos? Você está debaixo de uma nuvem, de uma unção que não vai deixar faltar nada para você. É tipo, alguns pastores convidam para pregar e tem que ser tanto de oferta. Foi chamado para pregar, eu fui chamado para pregar o evangelho. Em qualquer lugar que eu for, nunca pedi oferta nenhuma, nunca exigi nada disso. Semana passada, o pastor lá do Rio de Janeiro ligou e perguntou, como é que é os custos, eu quero que você pregue num evento nosso aqui, numa conferência, e eu quero saber quanto é que é o custo, quanto é que você cobra. Meu irmão, não cobro nada, nada. E disse, eu sou seu amigo, rapaz, eu não vou cobrar para ir aí, que é isso? Porque nós estamos servindo. Agora as bandas não vão na igreja se não tiver um cachê alto. Antigamente a gente tinha prazer de ir, só em ser convidado já era assim o ápice da coisa. Aí hoje esse mundo capitalista tem entrado no nosso meio. Nós precisamos, irmãos, consertar isso. Consertar isso. Porque nós temos que servir. Maior é o que serve.
Maior é o que serve. Eu vi essa semana uma entrevista do Tiro Lipa. Ele foi fazer um evento na casa de um famoso. E um irmão orientou ele: irmão, presta atenção. O irmão orientou ele: não cobra não. Aí ele disse: rapaz, como é que eu não vou cobrar, rapaz? Minha família e tal. Cobra não, rapaz. Não cobra não, que tu vai se tornar amigo. Aí a mulher dele estava lá, a mulher dele disse: tem que cobrar. Ele dizia: agora, e na hora lá e tal, quanto é que é? Não é nada. Aí o famoso, é um cantor, disse: não é nada. Não, eu tenho que te pagar. Não, é minha oferta, é sua vida, não é nada. Aí o cantor disse: não, venha para cá, fica aqui comigo, você é meu amigo agora. Você é meu amigo. Irmãos, e até hoje agora ele participa dos grandes eventos desse cantor, da casa, da família. É grandemente abençoado. Se ele fosse mercenário, ele teria recebido aquele cachê e acabou-se. Você entende isso? Quanto mais um Deus todo-poderoso como nós. Às vezes eu fico quase como o André Valadão. Vocês são crentes não, gente. Às vezes eu fico quase assim como ele, de tantas coisas que a gente vê dentro da igreja, entre aspas. Porque a igreja está debaixo dessa nuvem. A igreja é diferente. A igreja é diferente. Amém, amados? Meu pastor, Afonso Geber, lá do 15, o carro dele quebrou. Eu fui para a igreja, soube que o carro dele estava quebrado. Peguei, coloquei dentro do meu carro, igual o senhor vai me deixar em casa, e o senhor vai ficar com o meu carro, e o senhor vai me entregar quando o senhor estiver pronto. E Deus me abençoou muito, irmãos. Dizem por aí que o pastor Afonso Geber é muito seguro, mas ele ajudou a comprar um terreno para mim aqui no 15. Ele ajudou eu a comprar um carro, numa época que eu estava sem carro. Irmãos, quando você serve de coração, Deus te prospera demais. Deus te prospera. Amém? Deus te prospera. Você pode ter certeza disso. E Deus quer te prosperar. Então sirva em qualquer lugar, seja servo. Maior é o que serve. Nós precisamos viver a palavra. Maior é o que serve. Se maior é o que serve, eu quero servir sempre. Eu quero servir. Porque maior é o que serve. Em outras palavras, Deus está dizendo assim: é quem mais vai ser abençoado. É quem serve, é quem ajuda, é quem dá. É quem é generoso. Amém, amados? Então, se eu estou debaixo dessa nuvem de Deus, eu tenho prazer em servir. Esse povo aqui tinha prazer de servir. Você não imagina, se você... É porque a gente lê, é uma coisa tão simples, né? A gente lê aqui, mas a montagem do tabernáculo. Irmãos, eram mais ou menos lá 3 milhões no deserto. 3 milhões de pessoas. Imagina aí, monta cabana, desmonta cabana, isso era serviço. E eles faziam isso com muito amor. Com muito amor. Amém? Então faça com amor, principalmente para as coisas de Deus. Faça com amor e você vai ver a bênção do Senhor se multiplicando. Amém? Jesus falou em Lucas 12:35: estejam prontos para servir e conservem acesas suas candeias. Amém, amados? Vale a pena servir. Última lição que eu aprendo aqui nesse texto, para a gente encerrar. E diante de tudo isso aqui, quem está debaixo da nuvem de Deus, diga glória a Deus bem alto aí. Glória a Deus. Eu também estou. Então quero encerrar isso aqui com uma pergunta. Você tem um pastor? Você tem um pastor?
Sabe por quê? Porque a última moda gospel, sabe qual é? Ninguém precisa de pastor. A última moda gospel é eu tenho o meu conhecimento, e é o que eu entendo da Bíblia, e acabou a conversa. A última moda gospel é não se submeter a homens. Agora preste atenção no texto que nós lemos aqui. Quem está debaixo dessa nuvem aqui, olha aqui no versículo 23. Segundo a ordem do Senhor se alojavam, segundo a ordem do Senhor partiam, cumpriam o seu dever para com o Senhor, segundo a ordem do Senhor, por intermédio de quem, irmãos? Está aí na sua Bíblia. De quem? De Moisés. Esse povo tinha líder. Esse povo tinha liderança. Esse povo tinha um Moisés. Esse povo tinha um pastor na terra. Tinha alguém que se relacionava com Deus diante deles. Trazia os recados de Deus. Trazia as orientações de Deus, trazia os mandamentos de Deus. Eu não entendo como é que alguém diz assim: eu não preciso de pastor, eu não preciso de líder espiritual, eu tenho a Bíblia. Irmãos, nós precisamos ler a Bíblia se nós temos a Bíblia. E a Bíblia levantou alguns como pastores. Eu tenho um pastor. Sempre tive. Quem me acompanha aqui desde o início, eu nunca deixei de ter um pastor na minha vida. Nunca deixei de ter um líder para quem eu preste conta. Nunca deixei de ter um líder para quem eu possa pedir orientação, pedir ajuda. Nunca. Sempre tive um pastor. E sempre vou ter. Porque eu entendo que a Bíblia mostra isso. Entendo que esse povo aqui está debaixo de uma nuvem de Deus. E eles recebem todas as ordens de Deus por intermédio de um homem. Amém? Por intermédio de um homem, de um líder. Então eu quero que você entenda que Deus, Ele constitui líderes na nossa vida. Líderes. Todas as vezes que se levantavam contra esse líder aqui, chamado Moisés, você pode ver, todas as vezes, Deus falava com Moisés: Moisés, o povo se levantou contra mim. Foi contra Moisés, mas Deus trazia para ele. Deus trazia para ele. A irmã de Moisés e o irmão de Moisés entraram numa com Moisés, irmãos. Porque Moisés ficou viúvo, ele se engraçou de uma mulher lá, e não era judia. Aí Miriam, irmã dele, questionou a unção profética que havia em Moisés. E começou a se levantar um motim contra Moisés. Deus chamou eles e disse assim: olha, Miriam, com Moisés eu falo face a face. E na hora, sabe como ela ficou? Leprosa. Ficou leprosa. E você sabe quem foi que intercedeu a Deus para ela voltar ao normal? Moisés. E Deus respondeu, ela voltou ao normal. Mas nunca mais se ouviu falar na Miriam, depois desse evento. Nunca mais. Preste atenção. Eu quero sempre ter um pastor. Sabe por quê? Porque eu corro o risco de me empolgar. Eu corro o risco de me empolgar e achar que as minhas decisões sempre são as melhores. E quando eu tenho uma orientação e eu tenho um pastor que me corrige, eu tenho um pastor que ele fala na alta mesmo. Eu tenho um pastor. Você tem um pastor? Esse povo tinha um pastor. Esse povo estava debaixo da nuvem de Deus. Quando nós estamos debaixo da nuvem de Deus, para nós seguirmos a orientação de Deus, nós precisamos ter líderes.
Não é endeusar líderes, eu não estou falando sobre isso, e nem concordo com isso, mas dentro da ótica bíblica. Amém, amados? Amém, queridos? Aleluia. Eu quero que vocês se coloquem em pé em nome de Jesus.